Imagina você fazer o gol que garantiu a vitória do seu time e os seus companheiros não comemorarem junto com você. E para piorar, ainda ser substituído logo em seguida. No jogo de Lecce Udinese, foi exatamente o que aconteceu com o jogador Luca, depois de ter desrespeitado seus companheiros a ponto de até levar um cartão amarelo. Tudo isso para poder bater o pênalti que nem foi ele que sofreu. E que agora vamos analisar através das lentes das dinâmicas do poder as consequências de se tomar o poder na marra. Em muitas situações, tomar a iniciativa é necessário para se impor e ganhar o seu espaço. Mas o que adianta obter poder se isso te deixar isolado? Todos nós estamos sujeitos às dinâmicas do poder, e a política é a arte de conquistar e preservar o poder dentro das regras do jogo social, utilizando influência, alianças e estratégias ao invés da força bruta. E o que acontece quando se escolhe força bruta pode ser desastroso. Ladies and gentlemen, eu sou o Mentex, então pegue uma bebida da sua preferência, acomode-se em uma poltrona confortável, porque está começando Mente Expansiva. Aos 32 minutos do primeiro tempo, a Udinese teve um pênalti marcado a seu favor, e já tinha sido estabelecido internamente que o cobrador oficial e capitão do time, Thauvin, faria a cobrança. Mas Luca se sentiu no direito de se impor a qualquer custo e bater o pênalti, e por isso chegou até levar um cartão amarelo pela confusão gerada na hora da cobrança. Ele acabou batendo o pênalti e fazendo o gol, mas o desrespeito de ter forçado uma decisão individual em um esporte coletivo e com hierarquia causou consequências que ele não imaginava. Os jogadores não comemoraram e o técnico o substituiu logo em seguida, porque Luca talvez não tenha entendido que o poder não é algo que se possui de forma isolada, mas sim uma dinâmica relacional. O poder só existe na medida em que há outras pessoas envolvidas, seja para obedecer, seguir, reconhecer ou resistir. Por isso, o poder não pode ser reduzido a uma conquista individual. Mesmo a força, para ser eficaz no longo prazo, precisa de legitimidade, de apoio ou de uma estrutura que sustente a sua aplicação. O caso do jogador Luca da Udinese exemplifica muito bem essa realidade. Durante a partida, ele decidiu se impor para bater um pênalti, desconsiderando a hierarquia do time e a dinâmica coletiva. Mesmo conseguindo executar a cobrança, sua atitude foi mal recebida. Nenhum companheiro de equipe comemorou o gol, e logo em seguida, o técnico optou por substituí-lo. Esse episódio mostra que o poder não pode ser conquistado apenas pela força bruta ou pela imposição individual, pois sem o reconhecimento e o respaldo dos outros, ele se torna frágil. É por isso que entender as dinâmicas do poder é essencial para a obtenção e a manutenção do poder, porque é ela que permite que o poder seja organizado, distribuído e sustentado sem a necessidade constante de imposição de força. O futebol, assim como qualquer outro ambiente social, é regido por relações de influência, hierarquia e estratégia. Para que um jogador tenha real poder dentro do time, não basta ser habilidoso ou ter coragem para tomar decisões. Cristiano Ronaldo, em sua volta a Manchester, ilustra muito bem isso. Mesmo sendo um dos melhores jogadores do mundo, o clima pelo desalinhamento com o técnico, que estava acima dele, favoreceu a sua saída, porque a autoridade do técnico foi desrespeitada. Por isso, é necessário que a sua liderança seja aceita, que as suas ações fortaleçam o coletivo e que se jogue de acordo com as regras do grupo, do técnico e de seja lá qual for o sheik dono do clube. Luca, ao agir de forma isolada, tentando exercer poder sem consenso, acabou se colocando em uma posição vulnerável dentro da equipe. Esse caso ilustra um princípio fundamental. Poder sem estratégia e sem um sistema de suporte é apenas força bruta temporária. Para ser duradouro, o poder precisa ser construído com alianças, reconhecimento e um jogo político bem articulado. No futebol, na vida, agir sozinho e contra o grupo pode até gerar um resultado imediato,
mas dificilmente constrói uma posição de poder sustentável. Mas o que ele poderia fazer de diferente? Luka vinha em boa fase e fazendo muitos gols. E ao contrário disso, o cobrador oficial e capitão do time já tinha perdido os 2 últimos pênaltis. E talvez se o Luka tivesse permitido que o cobrador oficial fizesse a cobrança, e se ele acabasse errando pela 3ª vez, com certeza, considerando a boa fase do Luka, ele teria a oportunidade de até se tornar o novo cobrador oficial do time. Mas devido às ações que ele tomou, isso agora é bastante improvável, mesmo ele tendo marcado o gol. Porque não basta ganhar sem reconhecimento. E o Rodri sabe muito bem o que é isso. Às vezes, para vencer, não basta ser o melhor em campo. A escolha do Rodri para ganhar a bola de ouro vai muito além das suas habilidades técnicas. Ou você acha que o jornalista da Albânia chegou sozinho à conclusão que o Rodri merecia a bola de ouro mais do que o Vini? Os benefícios de se ganhar uma bola de ouro vai muito além de ganhos financeiros e de imagem. Tem vantagens políticas, soft power, o país, muita gente se beneficia com isso, né? O que acaba nos evidenciando que no futebol e na vida, a vitória é fruto de uma combinação estratégica de talento e relações bem construídas. Luka, vivendo um bom momento individual, quis se impor e bater o pênalti, afirmando a sua própria autoridade dentro do time. Seu desejo era mostrar confiança, se destacar e reforçar sua posição como protagonista. No entanto, essa decisão colidiu diretamente com outras esferas de poder dentro da equipe. O capitão, responsável pela liderança em campo e também batedor oficial, sentiu-se desrespeitado. Sua autoridade foi questionada diante de todos, e a sua reação natural foi tentar reafirmar o seu papel. Os companheiros de time, ao verem a hierarquia e o acordo tático sendo ignorados, tentaram se impor, defendendo a estrutura que haviam aceitado coletivamente. Já o técnico, que havia determinado previamente quem bateria o pênalti, viu a sua autoridade diretamente desafiada. Se permitisse que Luka decidisse sozinho, perderia o controle sobre a equipe. Por isso, a sua resposta veio de forma rápida e firme. Logo após o lance, ele substituiu o jogador. E diante de toda essa disputa de poder dentro de campo, surge a pergunta: o que poderia ter sido feito para evitar que o Luka batesse o pênalti? O técnico poderia ter gritado? O capitão poderia ter segurado a bola com mais firmeza? Ou os jogadores poderiam ter empurrado ele para longe? Eu acredito que nada disso teria sido tão eficaz quanto a solução que esse internauta propôs. Beleza, se bater o pênalti fizer, tá perdoado. Mas se perder... Já sabe, né? Algo nesse sentido adicionaria um novo elemento de pressão psicológica. De repente, o peso do gol não seria apenas sobre o placar, mas sobre o pós-jogo. A mente do Luka poderia entrar em um conflito. Será que vale a pena desafiar todo mundo para cobrar esse pênalti? A responsabilidade pelo chute passaria a ter consequências muito além das 4 linhas, como realmente teve. Ou você acha que alguém vai convidar ele para o seu aniversário? E essa ideia me lembrou uma cena da série Peaky Blinders. Nada do que vem aqui está à venda, Sr. Gold. Tudo está à venda. Sempre está. Diga ao Sr. Strong que eu vou comprar esse lugar. Esse ferro velho é da família desde que chegaram aqui. Mas eu decidi que o ferro velho vai ser parte do acordo. Charlie! Charlie, vem cá. Eu vou tirar o seu ferro velho na moeda. Você vai o quê? Se der, cara. O Sr. Abarama fica com o ferro velho, com a minha bênção. Tome. Mas se der coroa, farei sexo com a sua filha, Sr. Gold. Você tem 3 filhas, não é?
Ouvi dizer que a Esmeralda é a mais velha e a mais bonita. Então eu quero ela. Ela vai ser parte do acordo pelo ferro velho. Joga a moeda, Sr. Conde. Sem apostas hoje. No futebol e na vida, às vezes, a melhor forma de impedir um ato impulsivo não é com autoridade ou força, mas com uma consequência tão inesperada e indesejada que a própria pessoa decide recuar. As pessoas temem mais perder status social do que errar tecnicamente. Se um jogador perde um pênalti, ele pode ser criticado, mas segue em frente. Agora, se tivesse uma consequência esdrúxula como essa atrelada à falha, o medo do erro ganharia outra dimensão. E talvez fosse o suficiente para fazê-lo desistir. E enquanto dentro de campo, o poder era disputado entre Luca, capitão, companheiros e técnico, fora dele havia outra esfera de poder, a do torcedor apostador. Para ele, o que realmente importava não era quem bateu o pênalti, nem as hierarquias do time, mas sim o resultado final. Esse torcedor não estava preocupado com a dinâmica interna da equipe, com a autoridade do capitão ou com a disciplina imposta pelo técnico. Para ele, a única coisa que contava era se a bet bateu. Se o gol aconteceu e garantiu o lucro, então tá tudo certo. Não importa se foi o Luca, o capitão, o goleiro que chutou a bola, o importante é que a bet bateu. Essa visão deixa claro que cada indivíduo enxerga o jogo a partir da sua própria esfera de interesse e poder. Para o Luca, impor-se era uma questão de afirmação pessoal. Para o capitão, era um desafio à hierarquia. Para o técnico, um questionamento à sua autoridade. Mas para o apostador, nada disso importa. A única coisa que fazia sentido era o placar e o dinheiro ganho ou perdido. Essa visão deixa claro que cada indivíduo enxerga o jogo a partir da sua própria esfera de interesse e poder. O ideal é quando todas essas esferas estão alinhadas, quando o jogador se destaca, o time respeita sua organização, o técnico mantém o controle e o torcedor sai feliz com o resultado. Mas essa harmonia nem sempre acontece. O futebol, como qualquer outra estrutura social, está em constante conflito de interesses. Neymar e Mbappé é uma prova disso. E quando esses objetivos não se alinham, surgem as tensões e os choques. Por isso, entender as dinâmicas do poder te ajuda a alcançar os seus objetivos, e se você quer entender mais sobre o que acontece no mundo e as dinâmicas de poder, não esqueça de me seguir. Eu sou o Mentex e vou ficando por aqui.